Bom, quando a gente fala em consultoria e que ela envolve justamente um estudo de cenário e uma questão que é tão dinâmica, né, complexa, a gente sabe que nada é estático. Então, é importante a gente transpor isso para o escopo também, que é interessante que a gente não pense em projetos, em propostas estritamente estáticas, mas que a gente coloque em pauta possíveis mudanças de cenário ou de contexto. Caso isso não seja possível, né, às vezes a gente não consegue prever determinada mudança, determinada transformação, possíveis replanejamentos podem ser feitos desde que exista brechas aí nesse escopo, digamos assim, em termos de ações mais amplas ou de períodos de tempo um pouco mais amplos, e tudo depende também do grau dessa mudança de escopo, né? Se é algo relacionado a uma necessidade totalmente diferente do que foi previamente previsto, né? Ou planejado aí para o escopo. De maneira ampla, o que é primordial é, enquanto consultor, perceber essas influências do externo e entender que nada é estático, né? Que às vezes uma necessidade identificada hoje, daqui a um determinado período de tempo, não seja mais algo iminente, ou alguma transformação, né, social, econômica, política, enfim, possa trazer novas necessidades. Então, é importante pensar nessa dinamicidade do ambiente, né? E tentar minimamente trazer isso para os projetos, para a solução de problemas, entendendo que transformações podem acontecer. O quanto o meu projeto vai estar suscetível ou não a transformações, né? O quanto essa transformação, dependendo do grau, pode mudar completamente o norte do meu projeto, ou não. Então, é interessante pensar sobre isso também, quando for executar esses projetos, né, a fim de construir lá no início o escopo. Quando nós falamos em delimitação de projetos de consultoria, é importante a gente falar de carga horária e custos, porque uma das características principais dos projetos, né, projeto por definição, gestão de projetos em si, é a questão justamente deles terem tempo pré-determinado, né, um projeto nunca é eterno, né, ele sempre vai ter começo, meio e fim, delimitados desde o início. A ideia não é você começar um projeto sabendo que ele vai terminar uma hora ou outra. Quando nós falamos que é um projeto, que se trata de um projeto, lá no início você já sabe quando ele vai terminar. A projeção de tempo, de duração, né, seja de meses, de anos, enfim, de dias, dependendo do projeto. Mas a questão é que lá no início esse tempo já é pré-determinado. Não é a ideia de só você iniciar e saber que ele vai terminar um dia, né? Esse planejamento já tem que existir. Então, dentro dessa questão, se eu sei que ele tem um tempo pré-determinado para ser executado e trazer os meus objetivos, consequentemente, eu já tenho que criar uma cronologia, né, uma questão de tempo a ser gasto em cada atividade, em cada etapa, para que eu consiga suprir todas essas atividades em termos de execução para alcance dos objetivos dentro desse tempo pré-determinado. Senão, eu incorro no risco de falhar com o tempo previsto do meu projeto, né, entregar ele muito depois do que foi planejado, do que foi acordado. E custos também, porque toda ação vai envolver custos, às vezes maiores, às vezes menores, mas de maneira ou de outra, vai ter um impacto ali em maior ou menor grau e vai demandar um investimento. Isso também precisa ser determinado lá no início. Não é só saber que você vai precisar investir mais ou menos ao longo do projeto, mas é preciso, lá no início, fazer essa delimitação de custos, porque isso dá confiabilidade e segurança para quem vai executar, né? Em termos de, lógico, margens, né, de erro, de falhas, de desvios, existem. Mas a ideia é que você tenha isso bem pré-determinado para dar essa segurança e essa confiabilidade para quem for executar. Então, no quadro, a gente fala um pouquinho mais sobre carga horária do projeto. Quando nós falamos em carga horária, a gente está falando que ela é importante tanto no que tange a prazos quanto a custos, tá? Porque uma coisa tem a ver com a outra. Para se definir a carga horária, é necessário saber bem quais atividades serão realizadas no decorrer do projeto. Quanto mais detalhada for a definição da atividade, mais assertivo será o cálculo da carga horária. Tá? E carga horária e custos a gente sempre coloca no mesmo bolo, digamos assim, de análise, porque se você vai executar mais rápido ou não, às vezes isso gera custo, né, um custo maior ou não para essa agilidade, o tempo que você tem disponível, né, ou o tanto de custo que você vai ter que investir para fazer com que essa carga horária seja melhor. E isso precisa ser delimitado para a organização e execução do projeto em si. Dentro dessa lógica de carga horária, né, o tempo gasto no planejamento de um projeto de forma adequada gera uma significativa economia de tempo na sua execução, além de possibilitar mais chances de se ter custos alinhados com as estimativas feitas anteriormente. É importante isso, porque às vezes a gente associa que quanto mais rápido, melhor, né, quanto mais curto for o projeto, então às vezes não se gasta tanto tempo no planejamento. E é importante você delimitar uma carga horária para ser gasta, né, entre aspas, mas um gasto produtivo, na fase de planejamento, tá? E não entender que a carga horária vai ser delimitada só para a execução, mas todas as fases do projeto demandam aí uma carga horária. Aqui a gente vai falar um pouco sobre cronograma, que aí no dia a dia do projeto, o cronograma é o documento macro que permite o controle.
que é o comparar o previsto com o realizado, para identificar se está no caminho certo. Então, esse cronograma me permite esse controle. Então, aqui eu tenho a fase inicial, tem que estar na semana 1 e semana 2, a fase de planejamento até a semana 6, a fase de execução da semana 7 em diante, a fase de gestão, então, e aqui a fase de finalização, na semana 23. Então, aqui eu tenho uma delimitação de tempo. Se eu estou na semana 8 e não estou ainda na fase de execução, poxa, então tem algum problema, porque na semana 6 eu teria que estar na execução. Então, isso te permite controlar, ou seja, verificar e comparar o previsto com o realizado. Era previsto que eu terminasse, então, meu planejamento ao final da semana 5, mas eu estou na semana 5 e ainda não está na fase de finalização. Então, eu consegui verificar que eu estou atrasada no meu cronograma. Então, isso é controle. O controle não serve só para você ver se está tudo certo. Ele serve para você identificar o porquê de você não estar aonde deveria, caso isso seja identificado, né? Que você não está ali naquele momento, naquele período, naquela fase de execução. Ele te permite identificar os desvios, para daí seguir o cronograma e conseguir recuperar o tempo perdido, né? Então, a ideia de construção de um cronograma é primordial, tá? Que delimita aí exatamente as fases para execução e como você precisa segui-las, porque isso vai te garantir o alcance, né, daquele objetivo para cumprir com todo o prazo estipulado do projeto. E custos e precificação, né? É importante pensar nisso, porque a definição de custos, ela vai se basear na definição das atividades. Essas atividades podem demandar ou não investimento, né? Então, é a relação das atividades, do número de horas necessários, por isso que é importante falar de cronograma, né, para se executar cada atividade. E a gente faz a conta básica, custo da hora dos profissionais que vão executar essas atividades e as horas que eles vão precisar para executar essas atividades, né? Para a gente identificar o custo aí de mão de obra, por exemplo, para colocar em prática o projeto. E aí também definir esses custos diretos do projeto. É importante, mas não só isso, né? Depois, outros custos indiretos precisam ser alocados também a partir de bases percentuais, que são os materiais que vão ser utilizados, né? Máquina, energia elétrica, enfim, todos os outros custos de suporte, né? Porque não vai estar só a mão de obra ali atuando, vão ter outros materiais e outros aspectos que vão suportar e suplantar essa execução, tá? Para daí a gente criar uma margem de negociação para precificar. Porque o projeto de consultoria, você está exercendo ali uma função, né? Você está dentro de uma área, então você, enquanto consultor, você está ali numa segunda função. Então, se você decidir atuar como consultor na área de segurança, vai ser a sua carreira e você vai vender um projeto. Dentro dessa lógica, vai ter um preço, a sua hora de consultor, né? Vai ter um preço ali, o seu projeto vai ter um preço. E aí, então, você precisa identificar também todos esses custos inerentes à sua carga horária. Aqui a gente está falando do projeto em si, dos custos que o cliente vai ter que arcar para além, né? Na execução do projeto, por exemplo. E aí, quando a gente fala desses custos, você tem ali uma margem para negociar com ele, o tanto que ele pretende investir, o quanto que é possível para a execução desses projetos, tá? Então, é super importante pensar nisso para que todos esses custos estejam envolvidos. Porque às vezes a gente pensa só no custo do consultor, né, da mão de obra do consultor, para criar todo o projeto, mas ele precisa já mostrar para o cliente tudo que ele vai gastar para a execução das ações que vão levar os resultados que ele espera. A estrutura analítica do projeto, que a gente chama de EAP, é um conteúdo que traz uma relevância muito expressiva para a gestão de projetos em si, porque ele traz a operacionalização, digamos assim, né, das atividades, do como fazer. Vamos para o quadro que tem uma figura que ilustra essa estrutura analítica, né, no sentido de orientar e de tornar mais visível, né, o que precisa ser avaliado. Então, dentro dessa estrutura analítica do projeto, a gente tem o escopo, os objetivos, as atividades que vão ser executadas, os profissionais envolvidos, as quantidades de horas e o quadro de alocação de mão de obra. Então, se no escopo a gente tem o que vai ser resolvido, o que foi diagnosticado como uma necessidade que precisa ser resolvida, né, o que vai ser feito ali, essa estrutura analítica do projeto, ela vai abarcar toda a operacionalização, no que envolve desde os profissionais que vão executar as atividades, quanto de tempo isso vai delimitar, a mão de obra alocada, ou seja, ele é bem detalhado, tá? E aí, então, após a definição dos itens que compõem as fases do projeto, tem-se a sequência dessa estrutura, que permite, consequentemente, a organização, né, do projeto. Essa estrutura, nós chamamos da estrutura analítica, que vai, assim como o próprio nome já diz, né, permitir uma análise do projeto, o que ele delimita e o que ele determina em termos do que precisa ser feito e como, né? Então, dessa estrutura analítica do projeto é que se derivam os diversos outros documentos que vão auxiliar no cálculo de custos, na precificação e na gestão do projeto, né? Os termos de controle, quais são os mecanismos, as ferramentas. E aqui, uma dica é a utilização da ferramenta que a gente chama de curva S, que ela pode ser utilizada para auxiliar no controle do andamento do projeto. Ela é uma ferramenta que faz a conferência do que foi planejado e da quantidade já concluída, que é a lógica do controle organizacional mesmo, de identificar realmente o que precisa ser feito, né, em termos de
tempo e prazo, porque daí ele consegue delimitar o que precisa e o que foi concluído. Então, ele permite que essa comparação do previsto com o realizado seja bem passível de ser identificada. Um outro conceito que eu quero trazer para vocês, que eu acho bem interessante quando a gente fala em estrutura analítica do projeto, é tratar de qualidade nessa estrutura analítica. E aí a gente tem o Comitê de Gestão de Mudanças, que é um ponto bem interessante, que ele auxilia nesse controle da qualidade. É um órgão, né, uma estrutura criada para atuar diretamente nessa busca pela qualidade, nessa estrutura analítica do projeto. E aí ele controla a qualidade, né, e as mudanças incorridas nesse projeto, porque a gente sabe que nada é estático, né, que o ambiente é dinâmico, que a organização é dinâmica e que por isso a gente precisa se atentar a essas mudanças que vão acontecer, que são preciso. Às vezes lá no meu controle eu identifico um desvio de algo que não estou no cronograma na fase que eu deveria estar, por quê? Aí eu identifico o problema que me levou para esse desvio, eu preciso mudar algumas ações. Então, tudo isso entra no controle de qualidade, tá? E aí, toda vez que se executa uma modificação em um projeto, isso vai levar algum impacto. Então, esse comitê de gestão da mudança, ele atua nessa manutenção da qualidade, em termos de teve uma mudança, essa mudança teve algum impacto, mas estamos no andamento correto do projeto em termos de seguir com os objetivos e ser capaz de levar a execução aí dos resultados. Essas modificações, elas implicam ou no aumento do prazo inicial, né, do projeto, ou no aumento de custos, que podem torná-lo proibitivo, né? Ou ainda uma mudança do escopo. Olha que interessante isso. Quando eu preciso modificar alguma coisa no meu projeto, em termos de atividade, de etapa, das duas uma, né? Ou eu vou ter que mexer no meu prazo, poxa, eu vou ter que alargar o prazo que eu tinha acordado, porque senão eu não vou dar conta de executar tudo dentro desse prazo previsto, ou para eu conseguir cumprir com o cronograma, eu preciso aumentar os meus custos. Então, vai ter algum impacto, né? Ou até mesmo fazer um replanejamento e mudar o meu escopo inicial. Então, esses impactos, com o Comitê de Gestão de Mudanças, eles ficam mais bem controlados, né? No sentido de atenuados e serem mais passíveis de serem realmente controlados de uma maneira mais atenuada mesmo, né? E não gerar efeitos nocivos para o projeto ou até mesmo torná-lo proibitivo, do ponto de vista de inviabilizar a execução, né? Que seria a pior das hipóteses aí. Então, a ideia é pensar quais são esses impactos, né? Isso é o controle da qualidade do projeto, porque considerando que nada é estático e que existe essa mutabilidade, essa dinamicidade, o projeto também precisa ter essa capacidade, né? Essa habilidade de se adequar a essas mudanças. E aí esse comitê vem para conferir essas possibilidades de maneira organizada e controlada, conferindo minimamente aí uma confiança, né, para o cliente, no sentido de que esse projeto, ainda que suscetível às transformações, consegue se adequar, se adaptar e propor as soluções da mesma forma. Em termos de ferramentas que são bem utilizadas em gestão de projetos, o 5W2Hs ele é bem interessante porque ele é muito explicativo e simples, do ponto de vista de ser uma ferramenta robusta, que traz um conjunto de dados aí bem interessantes, mas que ele é bem intuitivo, no sentido de ser mais fácil de ser utilizado. Ele é bem operacional, bem prático. Então, vale falar um pouco de 5W2Hs, porque em gestão de projetos ele é uma ferramenta bem interessante. E para consultoria, pensando que aquele projeto vai delimitar para o cliente o que ele precisa fazer, como, em quanto tempo, quem vai executar, ele orienta essas informações de uma maneira bem prática, bem explicativa, que auxilia mesmo na execução das ações. Vamos para o quadro, que aí a gente vai entender melhor do que se trata, né, essa ferramenta. Então, partindo de uma definição ampla, o 5W2Hs ele auxilia a estrutura do projeto à medida que organiza o planejamento das ações. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Quando eu falo em 5W2Hs e planejamento das ações, ou seja, ela é uma ferramenta que já é utilizada lá no início, tá? Porque ele vai me dar essa capacidade de organizar as atividades do que, do como, onde, quem. Então, ela é uma ferramenta lá inicial que auxilia nessa organização. Então, ela é uma ferramenta de elaboração de planos de ação, a qual, além de orientar a ação final desejada, né, indica os percursos a serem tomados. Então, ela é bem orientativa e bastante utilizada quando a gente fala em gestão de projetos e para consultoria mais ainda, né? Então, aqui seria um exemplo, né, desse plano de ação baseado na ferramenta 5W2Hs. Então, ou seja, para cada ação, porque ele é um plano de ação, eu respondo o que precisa ser feito, por quê, né, trazendo a relevância e o entendimento de onde aquela ação entra, como precisa ser feito, quando, onde e quem vai fazer. Então, pensa no quanto isso já auxilia e orienta bem, né, de maneira clara, as ações e como essas ações precisam ser executadas. Então, para cada ação a ser tomada, deve-se preencher uma linha do quadro com o que será feito, o responsável, o prazo determinado, enfim, para cada perguntinha dessa. Dessa forma, a gente obtém aí um comprometimento formal de quem vai receber esse plano de ação, da pessoa que vai ser incumbida de executar essa atividade. Então, ela vai saber aonde a ação dela entra, em termos do porquê, de relevância, o que de fato ela precisa fazer,
como, em que período de tempo, em termos de cronograma, onde e ainda quem está envolvida na atividade. Então, isso dá segurança, né, para a execução do projeto. E é bem explicativo. Então, quando você tem lá uma proposta para a solução de algum problema e que envolve algumas ações, o 5W2Hs ele é bem utilizado. E é interessante pensar também que tem duas formas, né? A gente pode fazer o 5W2Hs por ação, no sentido de ser algo bem mais específico e direcionado, como da proposta em si. Ele pode ser usado várias vezes, né, ao longo do projeto. Então, é interessante, você tem lá a proposta para melhoria de alguma situação muito específica, e aí você já coloca o 5W2Hs para explicar para o cliente, então, o que é essa ação, né, essa proposta. Então, ela pode ser mais ampla, né? Quem está envolvido com a proposta, quem vai executar, quando, onde. Isso auxilia no entendimento geral do projeto em si. E, consequentemente, se você vai pensar assim, você enquanto consultor, você tem todo o conhecimento técnico, analítico para a construção do projeto todo. O seu cliente que vai executar, ele precisa de tudo muito bem detalhado e adequado a uma linguagem que seja factível para ele. 5W2Hs ajuda nisso, né? Nessa adequação também de linguagem e de comunicação, que torna todo um planejamento um processo complexo, que está na cabeça do consultor, em algo mais operacional e mais prático para o cliente poder executar. Vamos para mais uma associação entre teoria e prática aqui no contexto da segurança pública e no campo da consultoria, para nos auxiliar, né, nesse entendimento dos conceitos teóricos que a gente vê. É interessante pensar que às vezes a gente traz tanta teoria, mas é justamente essa ideia da teoria que nos permite ter esse conhecimento de base para você associar à sua prática, né? Então, vamos para o quadro para a gente imaginar aqui uma situação, problema 2, que ilustra o que a gente vem falando até o momento. Então, vamos lá. Aqui a gente está no campo da segurança, você está trabalhando enquanto consultor dentro de uma equipe, então você e sua equipe de trabalho de consultoria em segurança estão na seguinte situação. Vocês estão construindo um plano de ação, tá? Pensando que esse plano de ação vai ser para trazer alguma melhoria, para resolver algum problema, alguma situação que foi diagnosticada. E esse plano de ação vocês estão construindo a partir da ferramenta 5W2Hs. Isso para organizar e melhor ilustrar o sequenciamento e o desenvolvimento das ações relativas ao projeto. E aqui a gente tem a figurinha de novo do que é o 5W2Hs, né? O que, porquê, como, quando, onde, quem. E aqui a gente chama de 5W2Hs porque ele delimita as perguntinhas em inglês, tá? Então, é por isso. Então, ele vai delimitando aí em inglês, mas aqui a gente já traz a tradução. O que, porquê, como, quando, onde e quem. Então, vocês estão construindo um plano de ação e vão colocar em prática o uso da ferramenta. Então, vamos lá, vamos continuar aqui na nossa contextualização. Imagine que o projeto em questão, ele tem como objetivo informatizar as atividades de segurança, visando um maior controle e gerenciamento das informações pertinentes à área, dando maior sustentação às políticas públicas no campo, bem como a efetiva oferta de segurança pública à comunidade local por meio da gestão estratégica da área. Então, esse projeto, o objetivo dele é informatizar as atividades. Então, você vai implementar aí algum sistema de informação, implementar novas tecnologias na área de segurança para melhorar a execução das ações e suplantar em melhores estratégias, né, o desenvolvimento da área de uma maneira geral. Como, então, o quadro dessa ferramenta seria preenchido nesse contexto aqui? Então, projeto informatizar a área. E aí, você tem que preencher esse 5W2Hs para orientar a organização desse projeto, né? Para ilustrar a organização desse projeto. Então, como que isso poderia ser construído? Vamos lá, para um exemplo bem simples, né? Mas para a gente verificar essa associação. Lá na perguntinha, o quê? Então, a gente viu que é uma implementação de sistemas de informação e segurança, né? Para informatizar a área. Na perguntinha, por que isso precisa ser feito? Para tornar mais efetivo o uso e o controle de informações capazes de sustentar políticas públicas na área. Como? Como que isso pode ser feito? A partir da compra de um software e instalação por mão de obra especializada, seguido de treinamento da equipe, que é a equipe que vai alimentar o sistema e utilizar o sistema. Quando? Aqui foi delimitado, então, que a compra desse software, a instalação por mão de obra especializada e o treinamento da equipe precisa acontecer no próximo trimestre. Onde? Aonde que isso vai acontecer? Nas secretarias de segurança pública municipais do Estado. Quem está envolvido no processo? Profissionais da TI, que são quem vão implementar e treinar, né, implementar o software e treinar o pessoal, e os gestores da segurança pública, né, das secretarias que vão utilizar do sistema. Percebam que algo que estava tão abstrato no slide anterior, na descrição que eu fiz para vocês, sobre esse projeto, né, você e sua equipe querendo informatizar a área estratégica da segurança pública, estava bem abstrato. Olha como a partir da resposta dessas perguntinhas do 5W2Hs, como tudo ficou muito mais
prático, mais visual, mais ilustrativo, né? A gente consegue perceber até mesmo a relevância da implementação desse sistema, o porquê que informatizar é necessário, quem estaria envolvido. E aí, lógico, na delimitação mais aprofundada disso tudo, entraria os custos, né? Porque daí você iria para a estrutura analítica do projeto, cronograma certinho, precificação, os custos desse software, o custo para treinamento, aí você iria para uma outra esfera, para um outro documento que iria trazer essas informações mais detalhadas. Mas a ideia aqui é pensar justamente em como essa ferramenta ajuda, né? Não ficou mais claro? Não ficou muito mais visível, mais visual? Então, pense em como essa ferramenta pode ser útil, né? E vamos pensar nela também de uma maneira mais ampliada. Às vezes você não está aí atuando diretamente numa equipe de consultoria, mas tem alguns projetos, né, inerentes à sua atuação profissional, participando de alguns grupos de trabalho, grupos de projetos. E aí o uso dessa ferramenta pode ser bastante interessante, né, para auxiliar você nas suas rotinas e tornar suas atividades mais práticas. Então, é uma ferramenta bem usual. A gente usa bastante em gestão de projetos. Quando a gente vai para a consultoria, né, independentemente da área de atuação, ele traz esse caráter ilustrativo, explicativo e que clarifica, em resumo, né, esses objetivos e o que o projeto preconiza de maneira geral. Então, vale a pena começar a usar essa ferramenta aí no dia a dia. Vamos agora para um momento de perguntas, então eu conto com a sua participação. Aproveite esse momento para encaminhar dúvidas, contribuições, compartilhar experiências. E aí, então, vou deixar alguns minutinhos para vocês, tanto para vocês aproveitarem e mandar sua contribuição, e aí eu volto na sequência para responder as perguntas e para encaminhar aí para o nosso momento final da aula. Então, eu volto já. Enquanto
atividade da consultoria pode ser também utilizada aí na sua atuação profissional, que é a segurança pública, né? Então, ampliando aí os caminhos de carreira. Como nós não tivemos dúvidas, eu vou seguir com o conteúdo e a gente vai caminhando aí para a fase final da nossa aula. Chegamos ao momento, então, de recapitular os conceitos centrais que nós trabalhamos na nossa segunda aula, que foi a aula de hoje. Então, nós iniciamos falando sobre projeto, que é o conteúdo, né, central, o tema central do nosso encontro de hoje. Então, se na aula anterior nós falamos sobre consultoria em si, em termos de definição, do que é, né, do que configura essa atuação, né, essa carreira, esse processo e prática, agora a gente falou do projeto, tentando trazer para algo mais operacional, mais técnico, né, do como fazer, do como executar. Então, vamos para o quadro para a gente relembrar, né, esses conceitos que nós conversamos hoje. Então, nós iniciamos, né, falando em projetos de uma maneira geral, e aqui a gente traz para o campo da segurança, né, que é a nossa área de atuação, entendendo um projeto como algo que configura, né, um conjunto de atividades que vão levar a um objetivo. Né? Os projetos, eles têm sempre um tempo pré-determinado para acontecer, eles são sempre muito específicos e únicos, né? A gente não pode generalizar projetos, pegar um projeto que foi utilizado aqui, nessa organização, e repetir ele em outra. Não, isso não dá certo. Os projetos, eles têm que ser únicos. Eles podem, às vezes, ser similares, né? Mas eles são sempre pensados unicamente para aquela situação, porque eles vão envolver uma demanda muito específica do cliente, eles vão partir de um diagnóstico de uma necessidade. Então, por mais que às vezes seja semelhante, eles são sempre muito específicos. Eles vão ter um período de tempo determinado, nessa questão do início, meio e fim, de cronograma, de precificação. Então, além de ser únicos e muito específicos, né, subjetivos para cada área, eles também têm essa questão de ter esse tempo pré-determinado e de envolver atividades a serem executadas. É importante pensar que essas atividades, elas são organizadas em etapas, né? Essas etapas em fases. A gente tem delimitação também de subetapa, de subatividade, pensando que tudo isso permite uma organização do macro, né, do mais complexo, para o menos complexo, para permitir uma organização e sequenciamento dessas atividades. A gente conversou também sobre a estruturação de projetos, né, que tem o início, o planejamento, execução, acompanhamento, término, entendendo que todas essas fases precisam ser seguidas e elas orientam aí o cliente e o consultor, né, a trabalharem pensando na estruturação para essas soluções serem alcançadas, pensando que o projeto é sempre isso, né, voltado para a solução de algum problema, né, ou de consultoria. Nós vimos também a fase de apresentação do projeto, que é aquela questão de, se eu estou fazendo um projeto que vai levar a mudanças de ações, de atividades, a um esforço ali do meu cliente, né, para a execução de tudo aquilo, eu preciso também convencê-lo de que a minha ideia, né, de que a minha proposição é importante e vai resolver os problemas dele. Então, eu tenho nessa questão de apresentação a lógica de convencimento. Nós falamos também sobre carga horária e custos, que precisam ser delimitados desde o início, em termos do quanto de tempo que vai levar, cronograma e os investimentos necessários. E também a estrutura analítica do projeto, que traz a lógica do como fazer, né? Envolve a questão de gerenciar essa execução dessas atividades. Então, envolve escopo, né, a própria questão do draft do projeto, né, do rascunho, da validação, da apresentação, da construção do que fazer, do como, né, de todas aquelas atividades inerentes ao projeto. Então, essa estrutura analítica, como o próprio nome já diz, estrutura minimamente o projeto. Além disso, né, nós trouxemos algumas ferramentas, como o 5W2H, o entendimento de que é importante essa organização e formas de controlar a execução desse projeto. Enfim, falamos de termo de abertura do projeto, né, todas essas ações e práticas que auxiliam na organização e construção dessa proposta, que vai resultar em melhorias para a organização, né, que vai resultar no alcance de objetivos. Então, essa foi a nossa segunda teleaula da nossa disciplina de consultoria em segurança. Eu espero que ela tenha sido bastante produtiva para você, esclarecedora, né, que tenha levado aí mais conhecimento no que diz respeito à prática de consultoria e aqui no campo da segurança pública. Então, foi um prazer estar aqui com você mais essa noite. Quero desejar bons estudos e até a próxima.